Eu não precisava ler o resto. Eu sabia exatamente o que aquela mensagem dizia e o pânico que ela carregava. Mas, para entender a satisfação gélida que percorreu minha espinha naquele momento, é preciso voltar um pouco no tempo. É preciso entender como uma mulher que construiu um império com as próprias mãos acabou deitada ao lado de um homem que a desprezava, ouvindo-o conspirar sua ruína com a própria mãe. Eu, Leda, sempre fui uma mulher de números, de lógica e de resultados tangíveis. Minha profissão como perita contábil e consultora financeira de grandes patrimônios exigia isso. Eu via padrões onde outros viam caos. No entanto, a maior fraude da minha vida não estava em um livro-caixa de uma multinacional, mas dormindo ao meu lado, roncando suavemente como se fosse um anjo, enquanto sonhava em me deixar na sarjeta. Rodolfo não era apenas um marido ruim. Ele era uma extensão maligna da mãe dele, a senhora Eulália. Desde o dia em que nos casamos, 5 anos atrás, percebi que havia cometido um erro de cálculo grotesco. Rodolfo não buscava uma parceira. Ele buscava uma hospedeira. E Eulália, com seus cabelos sempre tingidos de um acaju agressivo e um sorriso que nunca chegava aos olhos, era a parasita mestre que controlava os fios daquela marionete que eu chamava de esposo. A nossa casa, uma propriedade ampla que comprei muito antes de conhecer Rodolfo, tornou-se o palco das minhas humilhações diárias. Não eram humilhações públicas, aos gritos, para os vizinhos ouvirem. Eram cirúrgicas. Eram venenos destilados em doses homeopáticas, desenhadas para quebrar minha autoestima, sem deixar hematomas visíveis. Lembro-me de um domingo, apenas 3 meses antes daquela noite fatídica. Eulália estava almoçando conosco, como fazia em todos os dias que julgava conveniente, o que significava quase a semana inteira. Eu havia passado a manhã trabalhando em um relatório complexo para um cliente estrangeiro, e ainda assim, tinha providenciado um almoço impecável, encomendado do melhor restaurante da cidade, pois sabia que qualquer coisa feita por mim seria alvo de críticas. Sentados à mesa de mogno, o silêncio era interrompido apenas pelo tilintar dos talheres de prata. Rodolfo, sem levantar os olhos do prato, comentou que a carne estava um pouco seca. Foi a deixa que a mãe dele precisava. Eulália pousou o garfo com uma delicadeza teatral. Ela olhou para mim, não com raiva, mas com uma piedade fabricada que era 1000 vezes pior do que o ódio. Ela disse, com a voz mansa, que era uma pena que eu não tivesse nascido com o dom de cuidar de um lar. Ela prosseguiu, descrevendo-me como uma mulher incompleta, alguém que tentava compensar a falta de feminilidade e de talento doméstico com dinheiro, mas que, no fundo, todos sabiam que eu era apenas uma caixa registradora ambulante. Aquilo doeu, mas o que veio a seguir foi pior. Rodolfo riu. Não foi uma risada nervosa, foi uma risada de concordância. Ele olhou para a mãe e complementou, dizendo que tinha sorte de ter Eulália para trazer calor humano para aquela casa, já que eu era tão fria e estéril quanto as paredes de mármore da sala. Estéril. A palavra pairou no ar. Eles sabiam que eu queria filhos. Eles sabiam que a dificuldade não era minha, mas sim uma incompatibilidade que nunca investigamos a fundo, porque Rodolfo se recusava a fazer exames, jogando a culpa inteiramente sobre o meu estresse de trabalho. Ouvir aquilo, da boca dele, endossado pelo olhar triunfante dela, foi o momento em que a chave virou dentro de mim. Naquele dia, eu não chorei. Antigamente, eu teria me trancado no banheiro e chorado até meus olhos incharem, perguntando-me o que havia de errado comigo. Mas naquele domingo, algo morreu. E quando a esperança morre, o que nasce no lugar é perigoso. Comecei a observar. Deixei de ser a esposa apaixonada e cega e voltei a ser a perita. Comecei a auditar a minha própria vida. Percebi os padrões. Rodolfo nunca tinha dinheiro para nada, apesar de eu ter conseguido para ele um cargo de gerência na empresa de um conhecido. Um favor que me custou caro em termos de capital social. Todo o salário dele desaparecia misteriosamente nos primeiros 5 dias do mês. Quando eu perguntava, ele se fazia de vítima. Dizia que eu era mesquinha, que eu queria controlar cada centavo porque era obcecada por poder. Ele invertia o jogo, fazendo-me sentir culpada por ter sucesso financeiro.
Mas os extratos bancários não mentem, e eu tenho acesso a ferramentas que ele nem sonha que existem. Descobri que o salário dele ia integralmente para uma conta poupança em nome de Eulália. E não parava por aí. Havia gastos no cartão de crédito adicional que eu, tolamente, havia lhe dado. Gastos em lojas de joias que eu nunca vi, jantares em horários que ele dizia estar em reuniões e estadias em hotéis de luxo na região serrana. Havia uma terceira pessoa. Claro que havia. O clichê era tão óbvio que chegava a ser insultante. O nome dela era Vanessa. Descobri não por redes sociais ou fofocas, mas rastreando o CPF associado a uma compra de passagens aéreas que Rodolfo fez usando meus pontos de fidelidade. Vanessa, jovem, deslumbrada e, pelo que pude apurar, totalmente conivente com o plano de me drenar. Mas o golpe final, o plano mestre deles, eu descobri 2 semanas antes daquela noite do sussurro. Eu havia chegado mais cedo do escritório. O carro de Eulália estava na garagem. Entrei em casa sem fazer barulho, um hábito que adquiri desde que comecei a desconfiar de tudo. Eles estavam na sala de estar. Parei no corredor, oculta pela sombra de uma grande planta ornamental. A voz de Eulália era clara e autoritária. Ela instruía Rodolfo sobre como me convencer a passar a escritura de um dos meus imóveis comerciais para o nome dele. O argumento seria garantia de futuro e prova de amor. Ela dizia com todas as letras que eu era uma tola apaixonada e que se ele fizesse a cara de cachorro abandonado, que sabia fazer tão bem, eu assinaria qualquer coisa. Rodolfo riu e concordou. Ele disse que já não aguentava mais olhar para a minha cara todas as manhãs, que a minha presença o enjoava e que eu parecia uma velha amarga, apesar de eu ter apenas 32 anos. Ele disse que, assim que conseguissem colocar as mãos no dinheiro da conta de investimentos, aquela com mais de $30.000 líquidos disponíveis para saque imediato, e no imóvel, eles me chutariam. A frase exata que ele usou ficou gravada na minha mente como ferro em brasa. Vamos jogar essa inútil na rua com a roupa do corpo, mãe. Ela que vai morar debaixo da ponte com os diplomas dela. A Vanessa já escolheu até a decoração nova para o quarto principal. Naquele corredor escuro, ouvindo meu marido e minha sogra planejarem minha destruição total, senti uma calma absoluta. Não havia mais dor. Não havia mais dúvida. Havia apenas um plano. Eu precisava ser rápida, mas precisava ser letal. Eles queriam meu dinheiro? Eles teriam uma lição sobre dinheiro que jamais esqueceriam. Nos dias que se seguiram, atuei como a atriz que eles achavam que eu não era. Tornei-me dócil. Cheguei em casa com presentes para a Eulália. Um lenço de seda caríssimo que ela aceitou com um muxoxo de desdém, dizendo que a cor a deixava pálida. Pedi desculpas a Rodolfo por ser tão focada no trabalho. Disse a ele que queria que tivéssemos mais segurança juntos. Vi os olhos dele brilharem de ganância. Ele trocou olhares cúmplices com a mãe, pensando que eu havia mordido a isca. Amor? Disse ele, 2 dias antes do grande dia. Estava pensando. Para facilitar nossos investimentos, por que você não me dá a senha daquela conta internacional? Sabe, a de dólares? O Dr. Azevedo me disse que o câmbio vai oscilar e eu poderia gerenciar isso para você não se estressar. O Dr. Azevedo nem existia. Era uma invenção pífia. Mas eu sorri, toquei o rosto dele e disse que era uma ideia maravilhosa. Você tem razão, Rodolfo. Eu estou tão cansada. Seria ótimo se você cuidasse disso. Escrevi a senha em um papel. Não a senha verdadeira, claro, mas uma senha de acesso que eu havia configurado especificamente para aquele momento. E disse a ele: mas prometa que só vai mexer nisso no final da semana, quando virar o mês fiscal. É melhor para os impostos. Ele prometeu, beijando minha testa com aquele afeto falso que agora me dava náuseas. Eu sabia que ele não esperaria. Eu sabia que a ganância de Eulália não permitiria que ele esperasse. Eles atacariam na primeira oportunidade em que achassem que eu estivesse vulnerável. E assim chegamos à noite de hoje. Preparei o terreno meticulosamente. Durante a tarde, transferi todo o montante real, não apenas os $30.000, mas todo o capital que eles achavam que eu tinha acessível, para uma conta fiduciária blindada, em um paraíso fiscal totalmente legalizado
irrastreável apenas por ordem judicial de alto nível, algo que eles nunca conseguiriam. Na conta que Rodolfo acessaria, deixei um saldo. Mas não era um saldo positivo. Era uma armadilha de crédito. Configurei, junto ao meu banco privado, uma linha de crédito especial que parecia saldo em conta, mas que, ao ser acionada, disparava automaticamente cláusulas contratuais de reconhecimento de dívida imediata, vinculada ao CPF, de quem realizasse a operação, caso não houvesse a biometria do titular original. Como Rodolfo tinha acesso legal à conta como dependente, algo que mantive apenas para este fim, ao tentar transferir o valor sem a minha validação biométrica, ele estaria, tecnicamente, contratando um empréstimo de altíssimo risco em nome dele, com juros predatórios, e transferindo para a conta de destino, a da mãe dele, um valor que o banco rastrearia como fraude familiar. Mas a parte mais doce não era apenas a dívida. Era o que aconteceria com a conta de destino. Eu sabia que Eulália usava a conta dela para receber aluguéis não declarados de alguns barracos que ela possuía na periferia e que ela sonegava impostos há décadas. Ao receber uma transferência vultosa de origem suspeita, a minha conta armadilha, o sistema de compliance do banco congelaria imediatamente os bens dela para averiguação de lavagem de dinheiro. Eu, como a vítima que estava dormindo, teria a plausibilidade de negação total. Eu estava deitada, respirando ritmicamente, sentindo o calor do corpo dele ao meu lado. Ele se moveu devagar, pegando o celular. A luz azulada iluminou o rosto dele, contorcido em uma expressão de avareza pura. Ele discou. A mãe atendeu no primeiro toque. Eles não dormiam. O mal não dorme quando está com fome. Mãe, ele sussurrou. Ela está apagada. Tomou o chá que eu fiz. Sim, o chá. Ele havia insistido para que eu tomasse um chá de camomila antes de dormir. Eu aceitei, levei à boca, mas cuspi no vaso de plantas do banheiro assim que ele virou as costas. Eles estavam tentando me dopar. A constatação disso fez meu sangue ferver, mas mantive a calma. Isso só justificava ainda mais o que eu faria com eles. Certo, anota aí, ele continuou, ditando os números. A senha é... Ele digitou no aplicativo do celular dele. A transferência seria feita da minha conta conjunta, onde ele achava que estava o dinheiro, para a conta dela. Tire tudo, mãe. Tem mais de $30.000. Limpa a conta. Amanhã de manhã, quando ela acordar e ver o saldo zerado, eu vou dizer que foi um ataque hacker, que o banco vai resolver. E enquanto isso, a gente já vai estar com o dinheiro seguro. Seguro, pensei. A inocência da estupidez é fascinante. Ouvi o silêncio tenso enquanto ele esperava a confirmação dela. Segundos que pareciam horas. Deu certo? Ele perguntou ansioso. Do outro lado, a voz de Eulália, que o volume do celular deixava escapar no silêncio da madrugada, soou exultante. Deu, meu filho! Apareceu aqui! Transferência concluída! $30.000! Estamos ricos! Aquela idiota não percebeu nada! Rodolfo soltou o ar, aliviado. Ele olhou para mim. Eu mantive os olhos fechados, mas pude sentir o desprezo emanando dele. Acabou para você, Leda. Ele sussurrou para si mesmo, mas alto o suficiente para eu ouvir. Finalmente vou me livrar desse seu cheiro de livro velho e dessa sua cara de quem sabe tudo. Amanhã começa a minha vida de verdade. Ele desligou o telefone e se deitou, virando de costas para mim. Ele estava eufórico demais para dormir, eu sabia. Estava gastando o dinheiro mentalmente. Passaram-se 10 minutos. 20. 30 minutos. O sistema bancário internacional é eficiente, mas os algoritmos de segurança que eu mesma ajudei a desenhar para aquela instituição eram implacáveis. O telefone dele vibrou. Uma vez. 2 vezes. Uma vibração longa e insistente, como um grito de socorro eletrônico. Ele pegou o aparelho rapidamente, assustado. Leu a mensagem. Eu senti o corpo dele ficar rígido na cama. A respiração dele parou. O quê? Ele sussurrou, a voz falhando. Ele sentou na cama de supetão. Ligou a tela. A luz do visor iluminou o suor que começava a brotar na testa dele. Ele discou para a mãe. Mãos trêmulas.
Mãe, o que aconteceu? O que você mandou na mensagem? A voz de Eulália, agora, não era mais exultante. Era um guincho de pavor estridente, tão alto que eu nem precisei me esforçar para ouvir. Filho, bloquearam tudo! A minha conta, a sua! O gerente acabou de me ligar no telefone fixo, às 3 da manhã. Ele disse que foi detectada uma operação fraudulenta de alto risco. Ele disse que a transferência não era dinheiro real, era um crédito gatilho. Rodolfo, o que você fez? O banco disse que eu estou devendo o valor da transferência mais uma multa de quebra de contrato. Eles bloquearam minha aposentadoria, meus investimentos, tudo. E disseram que a titular da conta de origem autorizou o rastreamento policial automático em caso de movimentação noturna sem biometria. Rodolfo estava pálido. Eu podia sentir o cheiro do medo dele. Era um cheiro ácido. Como assim, mãe? Ela estava dormindo. Ela me deu a senha. Ela sabia. Eulália gritou do outro lado. Aquela maldita sabia. Agora mesmo me chegou uma notificação judicial provisória por e-mail. Rodolfo, eles estão falando em formação de quadrilha. Foi nesse momento que decidi que o teatro do sono havia acabado. Mexi-me na cama, espreguiçando-me lentamente, como quem acorda do melhor sonho da vida. Rodolfo congelou, o telefone ainda na orelha, os olhos arregalados de terror voltados para mim. Sentei-me, acendi a luz do abajur com calma e olhei para ele. Meu rosto não demonstrava raiva. Apenas uma serenidade absoluta e um leve sorriso nos lábios. Algum problema, querido? Perguntei com a voz aveludada. Parece que você viu um fantasma. Ou será que viu o saldo bancário negativo? Ele deixou o telefone cair na colcha. A boca dele abria e fechava, sem som. Você... Ele gaguejou. Você estava acordada. Eu nunca dormi, Rodolfo, respondi, levantando-me da cama e caminhando até a penteadeira para pegar um elástico de cabelo. Prendi meus fios com calma, olhando-o através do espelho. E, diferentemente de você e da sua mãe, eu sei contar. Eu sei contar até 3. 1. Fraude. 2. Roubo. 3. Cadeia. Ele tentou assumir uma postura agressiva, o velho reflexo de intimidação que ele usava sempre que se sentia acuado. Ele se levantou, o rosto vermelho de fúria misturada com pânico. Você armou para mim. Você me deu a senha. Eu vou dizer para a polícia que você me deu a senha. Ri. Uma risada baixa e seca. E quem vai acreditar em um homem desempregado, que vive às custas da esposa, tentando transferir $30.000 na calada da noite para a conta da mãe, que por coincidência tem um histórico de sonegação? A senha que eu te dei? É a senha de usuário convidado com restrições, Rodolfo? Qualquer tentativa de transferência acima de R$ 1.000 com essa senha exige, contratualmente, minha aprovação biométrica. Ao tentar burlar isso usando o token da sua mãe do outro lado, você ativou o protocolo de segurança. Você basicamente confessou o crime digitalmente, com IP, geolocalização e registro de hora. O telefone na cama continuava emitindo os sons histéricos de Eulália, chamando pelo filho. Mas ele não ouvia mais nada. Ele estava percebendo, pela primeira vez, o tamanho do abismo em que havia se jogado. Leda, por favor! A agressividade dele evaporou, substituída por um desespero patético. Vamos conversar. Minha mãe, ela vai perder a casa dela com esse bloqueio. Eles vão tomar tudo. A casa dela? Perguntei, fingindo surpresa. Ah, você quer dizer aquela casa que está no nome de uma laranja para fugir do fisco? Eu acho que a Receita Federal vai adorar saber os detalhes disso. E sabe quem vai fornecer o dossiê completo? Eu. Caminhei até a porta do quarto. Parei e olhei para trás. Ele parecia ter encolhido de tamanho. Era um homem pequeno, insignificante. Onde você vai? Ele perguntou, com voz de choro. Vou fazer um café. O dia vai ser longo. Tenho advogados para encontrar. Uma medida protetiva para assinar. E... claro! Preciso cancelar seus cartões de crédito. Todos eles. Inclusive aquele que a Vanessa está usando agora mesmo em Florianópolis. O nome da amante atingiu-o como um soco físico. Ele cambaleou para trás. Você sabia...
De tudo? De tudo, Rodolfo. De cada centavo, de cada traição, de cada palavra suja que você e sua mãe disseram sobre mim. Inútil, estéril, sanguessuga. Eu ouvi tudo. E agora? Agora eu sou o seu pior pesadelo, a dona da dívida. Saí do quarto e fechei a porta. Enquanto descia as escadas, ouvi o som de algo quebrando lá em cima. Provavelmente o telefone. Mas aquilo era apenas o começo. Eles ainda tinham um teto sobre a cabeça, roupas no corpo e a ilusão de que poderiam reverter a situação implorando. Mal sabiam eles que, até o pôr do sol daquele dia, eles desejariam nunca ter cruzado o meu caminho. A humilhação financeira era apenas a primeira etapa. A verdadeira destruição, a pessoal, a moral, aquela que os deixaria sem chão, ainda estava por vir. Fui até a cozinha, preparei meu café expresso e, enquanto bebia o líquido quente e amargo, peguei meu tablet. Acessei o sistema da imobiliária que administrava o contrato de aluguel da casa onde a irmã de Rodolfo morava de favor. Um imóvel meu que eu cedia por bondade. Bem, a bondade havia acabado. Selecionei a opção rescisão imediata por quebra de cláusula de confiança. Enviei. Em seguida, abri o arquivo intitulado Projeto Ruína. Lá estavam listados todos os pontos fracos de Eulália e Rodolfo. Dívidas antigas não prescritas, segredos familiares que Eulália escondia do círculo social da igreja e a documentação fraudulenta do carro que Rodolfo dirigia, que na verdade pertencia à empresa e não a ele. O telefone da cozinha tocou. Era Eulália. Deixei tocar. Deixei tocar até cair na caixa postal. Eu queria que o desespero dela marinasse. Eu queria que ela sentisse o gosto metálico do medo na boca, o mesmo gosto que eu senti todas as vezes que ela me olhou com superioridade. Hoje, a estéril daria à luz à justiça, e o parto seria doloroso para todos eles. À noite, acordei com o sussurro do meu marido, pois ele estava ditando para sua mãe a senha do meu cartão. Tire tudo! Tem mais de $30.000. Abri os olhos, sorri e fingi estar dormindo. 30 minutos depois, o telefone dele vibrou. Filho, ela sabia. Agora mesmo me... O sol da manhã começou a invadir a cozinha, iluminando a poeira que dançava no ar, indiferente ao caos que se instalava na vida do meu marido. Rodolfo desceu as escadas 20 minutos depois de eu ter deixado o quarto. Ele não vestia mais o pijama de seda que eu comprara em uma viagem à Itália. Estava com uma calça jeans velha e uma camiseta amarrotada, como se vestir-se mal pudesse, de alguma forma, despertar minha piedade ou evocar uma humildade que ele nunca possuiu. Ele parou na porta da cozinha, os olhos vermelhos e inchados, as mãos inquietas nos bolsos. Eu continuei bebendo meu café, sentada na ilha de granito, folheando as notícias no tablet como se fosse um dia qualquer. A indiferença é uma arma muito mais afiada do que o ódio. O ódio implica que a pessoa ainda importa, enquanto a indiferença declara que ela deixou de existir. Ele tentou falar. A voz saiu rouca, trêmula. Ele começou com aquele discurso ensaiado que eu já conhecia de cor, dizendo que eu estava interpretando tudo errado, que a mãe dele tinha se confundido, que a transferência era apenas um teste de segurança que ele estava fazendo para me proteger. A audácia da mentira era tão grotesca que quase senti vontade de rir. Ele explicou, gaguejando, que a Vanessa era apenas uma colega de trabalho que estava passando por dificuldades e que ele, como bom cristão, estava apenas ajudando. Levantei os olhos do tablet e o encarei. Não precisei dizer uma palavra para que ele se calasse. O silêncio se esticou entre nós, tenso e pesado. Lembrei-me de uma noite, 2 anos atrás. Eu havia chegado em casa entusiasmada com uma promoção, pronta para celebrar. Rodolfo estava jogado no sofá, assistindo a um jogo. Quando contei a novidade, ele nem desviou o olhar da televisão. Apenas resmungou que era muito bom para mim, mas que mulher que ganhava mais que o homem acabava virando homem da relação, e que isso era repugnante. Naquela noite, ele me fez sentir pequena, suja por ter sucesso. Ele disse que meu dinheiro castrava a masculinidade dele. Agora, olhando para ele ali, implorando silenciosamente,
percebi que a única coisa que castrava a masculinidade dele era a sua própria falta de caráter. A chave do carro, disse eu, estendendo a mão aberta sobre a bancada. A voz saiu calma, monótona. Ele piscou, confuso. Perguntou por que eu queria a chave do carro dele. Corrigiu imediatamente, sem alterar o tom de voz. Disse que não era o carro dele. Era um veículo corporativo, registrado no nome da minha holding patrimonial, cujo uso eu havia cedido a ele por mera cortesia conjugal. Uma cortesia que, dadas as circunstâncias de tentativa de furto qualificado e fraude bancária que ele protagonizou na madrugada, estava revogada. Ele tentou argumentar. Disse que precisava ir ver a mãe, que Eulália estava passando mal, que a pressão dela tinha subido com o susto do bloqueio bancário. Ele apelou para o meu senso de humanidade. Olhei para o relógio na parede. Eram 7h15 da manhã. Respondi que ele tinha duas opções: entregar a chave por bem ou esperar a polícia chegar para apreender o veículo como prova material no inquérito, que eu abriria se ele demorasse mais 10 segundos. Rodolfo tirou a chave do bolso e a jogou sobre o granito com violência. O barulho do metal batendo na pedra ecoou como um tiro. Ele disse, com o rosto contorcido de ódio, que eu era uma mulher amarga e vingativa, que eu ia morrer sozinha cercada pelo meu dinheiro maldito e que nenhum homem jamais me amaria de verdade porque eu era fria como um iceberg. Sorri. Peguei a chave e a guardei no bolso do meu roupão. Disse a ele que preferia ser um iceberg solitário a ser o Titanic afundando, que era exatamente o que ele e a mãe dele eram naquele momento. Ele saiu batendo a porta da cozinha. Ouvi os passos dele pesados indo em direção à saída de serviço. Ele teria que andar até o ponto de ônibus, algo que ele não fazia há 5 anos, ou chamar um transporte por aplicativo, se é que algum cartão dele ainda passava. Spoiler, não passava. Assim que ele saiu, a casa mergulhou em um silêncio abençoado. Mas eu não tinha tempo para descansar. O projeto Ruína estava apenas na fase 1. Subi para o meu escritório e tranquei a porta. Liguei o computador principal. Minha primeira parada foi a vida de Vanessa. Vanessa não era apenas uma amante passiva. Durante minha investigação, descobri trocas de mensagens entre ela e Rodolfo, onde ela zombava de mim. Ela me chamava de a velha da lancha. Dizia que eu me vestia como uma freira e que mal podia esperar para que Rodolfo se livrasse de mim, para que eles pudessem curtir a vida com o nosso dinheiro. Ela era cúmplice ativa no plano de me depenar. Rastreei a atividade recente do cartão de crédito adicional que Rodolfo havia deixado com ela. A última localização do GPS do celular, vinculado à compra, era um resort de luxo no litoral norte. Ela estava lá, esperando por ele para o fim de semana, romântico, que começaria hoje. Ela havia acabado de pedir café da manhã no quarto. Liguei para a recepção do hotel. Identifiquei-me como a titular do cartão corporativo que estava sendo usado na suíte presidencial. Pedi para falar com o gerente-geral, um homem que eu conhecia de eventos empresariais passados. Quando o gerente atendeu, fui direta e cirúrgica. Expliquei que o cartão havia sido furtado e estava sendo utilizado indevidamente por uma pessoa não autorizada hospedada no hotel. Disse que não reconhecia nenhuma das despesas das últimas 24 horas e que, se o hotel não tomasse uma providência imediata, eu contestaria a fatura inteira junto à bandeira do cartão, o que causaria um prejuízo de milhares de reais para o estabelecimento. O gerente, apavorado com a possibilidade de perder o pagamento e a reputação com uma cliente do meu porte, perguntou o que eu gostaria que fosse feito. Instruiu-o a bloquear o acesso ao quarto imediatamente e a chamar a segurança para acompanhar a hóspede até a recepção para o check-out forçado. E, mais importante, o pagamento das diárias e do consumo exorbitante que ela já havia feito deveria ser quitado por ela, ali mesmo, com meios próprios. O meu cartão estava cancelado a partir daquele segundo. Eu daria tudo para ver a cena. Vanessa, de roupão, sendo escoltada para fora do quarto, tentando passar cartões que seriam recusados um a um, tendo que ligar para parentes ou usar o dinheiro da venda de alguma joia para não sair dali presa por estelionato. Enviei uma mensagem para o celular de Rodolfo, que eu sabia que ela leria se tentasse ligar para ele.
A estadia acabou. O check-out é por sua conta, querida. Aproveite a viagem de volta de ônibus. Resolvida certa a questão da amante, voltei minha atenção para a peça central do tabuleiro. Eulália. Não demorou muito para que ela aparecesse. Eram 9 da manhã, quando o interfone tocou insistentemente. Eu vi pela câmera de segurança. Eulália estava no portão, mas não estava sozinha. Ela havia trazido a irmã de Rodolfo, Cláudia, aquela que morava de favor no meu apartamento. As duas pareciam furiosas, gesticulando para a câmera. Abri o portão social. Eu queria que elas entrassem. Eu precisava olhar nos olhos delas. Recebi-as na sala de estar, permanecendo de pé, vestida impecavelmente com um conjunto de alfaiataria linho cru, maquiada e perfumada, como se estivesse prestes a receber um prêmio. Elas entraram como furacões. Eulália, com o rosto manchado de quem chorou de raiva, e Cláudia, com aquele ar de superioridade de quem acha que o mundo lhe deve algo. Você ficou louca, garota? Eulália gritou antes mesmo de chegar ao meio da sala. Você bloqueou tudo, minha aposentadoria, minhas economias. O gerente do banco disse que eu estou sob investigação federal. Você tem ideia do que fez? Tenho, respondi calmamente. Eu evitei que vocês me roubassem $30.000 e, de quebra, ajudei a justiça a identificar uma sonegadora contumaz. Deveria me agradecer, Eulália. A verdade liberta. Cláudia avançou um passo, o dedo em riste. Quem você pensa que é? Você mandou uma ordem de despejo para o meu apartamento. Eu tenho 2 filhos. Você não pode fazer isso. Você é um monstro. O apartamento não é seu, Cláudia. Corrigi, mantendo o tom professoral. O apartamento é meu. Você mora lá há 3 anos sem pagar 1 centavo de aluguel ou condomínio. Despesas que eu absorvi porque seu irmão dizia que você estava se reestruturando. 3 anos é tempo suficiente para se reestruturar, não acha? O contrato de comodato verbal foi rescindido por ingratidão e quebra de confiança. Vocês têm 72 horas para sair. Foi então que Eulália perdeu o controle. A máscara de sogra preocupada caiu totalmente, revelando a face hedionda que eu sempre soube que existia por baixo. Sua desgraçada! Ela sibilou, aproximando-se de mim com ódio nos olhos. Você acha que pode nos humilhar porque tem dinheiro? Você não é nada. Você é uma mulher seca, oca por dentro. O Rodolfo só ficou com você por pena. Nós todos tínhamos pena de você, tentando comprar uma família porque não é capaz de gerar uma. Aquilo atingiu o alvo. A questão da infertilidade era a minha ferida aberta, e ela sabia disso. Ela estava enfiando o dedo na ferida e girando, tentando me fazer sangrar emocionalmente para retomar o controle. Ela queria me ver chorar, me ver quebrar, para então oferecer o perdão em troca de eu desbloquear as contas e devolver a vida mansa deles. Ela continuou, destilando veneno. Você é um erro da natureza, Leda. Uma mulher que não pode ser mãe é apenas metade de uma mulher. O Rodolfo ia te largar de qualquer jeito. A Vanessa está grávida dele. Ela mentiu. Ou talvez fosse verdade, eu não me importava mais. Ela vai dar a ele o que você nunca pôde. Você vai ficar sozinha nessa casa gigante, abraçada aos seus extratos bancários, enquanto meu filho é feliz com uma mulher de verdade. Respirei fundo. O ar entrou frio e saiu quente. Aquelas palavras, em outro momento, teriam me destruído. Mas agora, elas eram apenas combustível. Elas validavam cada passo do que eu faria a seguir. Caminhei até a mesa de centro, onde havia deixado uma pasta preta. Abria devagar. Você terminou, Eulália? Perguntei. Ela parou, ofegante, esperando minha reação de choro. Terminei. Agora conserte essa bagunça antes que eu... Antes que você o quê? Interrompi, tirando um documento da pasta. Antes que você perceba que a casa onde você mora também não é sua? Ela congelou. Do que você está falando? A casa é minha. Eu herdei do meu marido. Você herdou as dívidas do seu marido, Eulália. Expliquei, segurando o papel diante dela. Há 6 anos, quando a casa foi a leilão por falta de pagamento de impostos, quem você acha que arrematou a propriedade através de uma empresa de participações anônima para evitar que você fosse para a rua? Os olhos dela se arregalaram. A cor fugiu do rosto dela.
Rodolfo me implorou na época. Continuei, saboreando cada sílaba. Ele disse que a mamãe morreria de desgosto se perdesse o teto. Então eu comprei. Eu paguei as dívidas. E mantive a casa no nome da minha empresa, deixando você morar lá de favor, sem nunca te contar, para preservar sua dignidade. Mas a dignidade é algo que você acabou de jogar no lixo ao me chamar de erro da natureza. Joguei a notificação de reintegração de posse na mesa de centro. Esta casa aqui é minha. A casa onde você mora é minha. O apartamento da Cláudia é meu. E adivinhe, eu sou uma proprietária muito exigente. Cláudia começou a chorar. Um choro feio e desesperado. Eulália, porém, parecia ter levado um choque elétrico. Ela tentou mudar a tática. Tentou suavizar a expressão. Mas era tarde demais. Leda, minha filha. Ela começou, a voz tremendo. Eu estava nervosa. Você sabe como eu sou. Eu não quis dizer aquilo. Pense no Rodolfo. Ele é seu marido. Ele era meu marido. Corrigi. Agora ele é apenas o homem que tentou me roubar. E você é a mentora intelectual do crime. Nós vamos ficar na rua? Cláudia soluçou. Literalmente na rua? Vocês têm parentes no interior, não têm? Perguntei, fingindo desinteresse. Sugiro que comecem a ligar para eles. Mas liguem a cobrar, porque as linhas telefônicas vinculadas ao plano familiar que eu pago serão cortadas ao meio-dia. Apontei para a porta. Saiam da minha casa. Agora. Eulália tentou se manter altiva, mas suas pernas tremiam. Ela agarrou o braço de Cláudia para se apoiar. Enquanto caminhavam para a porta, derrotadas, Eulália virou-se uma última vez. O olhar dela não era mais de superioridade, mas de puro ódio destilado. O olhar de um animal encurralado. Você vai pagar por isso, Leda. O mundo dá voltas. O mundo gira, Eulália, respondi. E a gravidade é implacável. Cuidado na descida. Elas saíram. Tranquei a porta e encostei a testa na madeira fria por um segundo. Meu coração batia acelerado, não de medo, mas de adrenalina. Eu havia tirado tudo deles. O teto, o transporte, o dinheiro, o orgulho. Mas ainda faltava o golpe final. Rodolfo. Ele voltou para casa 2 horas depois. Chegou a pé, suado, com a camisa manchada nas axilas. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma manhã. Ele entrou na sala e me viu sentada no sofá, lendo um livro. Ele se ajoelhou no tapete. Literalmente se ajoelhou. Leda, me perdoa? Ele chorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Eu fui fraco. Minha mãe fez a minha cabeça. A Vanessa, ela não significa nada. Eu terminei tudo com ela agora mesmo pelo telefone, quando ela me ligou gritando sobre o hotel. Eu amo você. Só você. Por favor, não faz isso com a gente. Não me deixa sem nada. Olhei para ele, aquele homem patético aos meus pés. O homem que, horas antes, ria com a mãe sobre me jogar debaixo da ponte. O homem que chamou a nossa casa de estéril. Levante-se, Rodolfo, ordenei. Você está sujando meu tapete persa. Ele se levantou, com um fio de esperança nos olhos. Nós vamos resolver isso? Ele perguntou esperançoso. Nós não vamos resolver nada, eu disse, levantando-me e caminhando até a janela que dava para o jardim. Mas eu tenho uma proposta para você. Uma única chance de você não sair daqui direto para uma cela de prisão por tentativa de furto qualificado, estelionato e formação de quadrilha. Ele assentiu freneticamente. Qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. Ótimo. Virei-me para ele. Porque o que eu tenho em mente vai exigir que você faça a única coisa que nunca fez na vida. Trabalhar de verdade para pagar o que deve. E vai ser doloroso. A proposta que eu tinha preparado não era sobre dinheiro. Dinheiro eu tinha. O que eu queria dele era a alma. Eu queria que ele sentisse na pele o que era ser humilhado dia após dia, sem ter para onde correr. Você vai assinar o divórcio hoje, abrindo mão de qualquer bem, já que nosso regime é de separação total e você não construiu nada. Comecei. Mas isso é o básico. Para eu não entregar o dossiê criminal da sua mãe para a Polícia Federal
e não processar você criminalmente, você vai ter que aceitar um emprego que eu consegui para você. Emprego? Ele perguntou confuso. Sim. Uma das minhas empresas adquiriu recentemente uma fábrica de processamento de resíduos na zona industrial. Trabalho braçal, pesado, insalubre. O turno é da madrugada. O salário é mínimo. Você vai trabalhar lá. E todo o seu salário será descontado na fonte para pagar a dívida que você criou ao tentar fraudar o banco, incluindo as multas e os juros que agora recaem sobre o nome da sua mãe. Se você faltar um dia, se você pedir demissão, eu denuncio os dois. Vocês vão presos. Ele me olhou horrorizado. Você quer que eu vire lixeiro? Eu sou gerente. Você era um gerente de fachada num cargo que eu arranjei, corrigi. Agora você é um homem endividado com a justiça e com o banco. É pegar ou largar. A liberdade da sua mãe depende das suas mãos calejadas, Rodolfo. Quanto você ama a mamãe? Ele abriu a boca para protestar, mas o som da campainha o interrompeu. Olhei para o monitor. Não era Eulália. Eram 2 oficiais de justiça. Eu os havia chamado, mas eles não estavam ali para levar Rodolfo preso. Ainda. Eles estavam ali para cumprir um mandado de busca e apreensão de bens pessoais de luxo que Rodolfo havia comprado com meu dinheiro desviado, itens que eu havia listado como apropriação indébita. Relógios, roupas de grife, eletrônicos. Abra-se a porta, Rodolfo, disse eu, sentando-me novamente e cruzando as pernas. E sorria. As visitas chegaram para levar os seus brinquedos. Ele olhou para a porta, olhou para mim, e pela primeira vez vi o medo absoluto em seus olhos. Não o medo de ser pego, mas o medo de perceber que ele estava preso em uma teia da qual não havia escapatória. Ele era meu prisioneiro, não entre grades, mas pelas circunstâncias que ele mesmo criou. E o pior para ele, eu estava apenas começando a me divertir. A cena que se desenrolou na minha sala de estar foi o primeiro ato de uma ópera trágica que eu regeu com a ponta dos dedos. Os oficiais de justiça, homens sérios e eficientes, não perderam tempo. Rodolfo assistiu, paralisado, enquanto eles catalogavam e retiravam os itens de luxo que ele ostentava como troféus de uma masculinidade financiada pelo meu suor. Vi quando levaram a coleção de relógios suíços. Ele tentou argumentar, com a voz embargada, que aquilo era patrimônio pessoal, presentes que ele havia ganhado. O oficial, sem nem levantar os olhos da prancheta, respondeu que a nota fiscal estava em nome da empresa da esposa e que, portanto, era um ativo corporativo sendo recuperado. Vi as jaquetas de couro importado, os sapatos de solado vermelho, o equipamento de golfe que ele nunca usou de verdade, tudo sendo levado embora em caixas de papelão pardo. A cada item removido, Rodolfo parecia diminuir fisicamente. Ele não era mais o homem arrogante que planejava me jogar na rua. Era uma casca vazia, destituída de seus adornos. Quando os oficiais saíram, deixando a casa silenciosa e com espaços vazios nas estantes, ele se voltou para mim. Esperava, talvez, que a humilhação pública fosse o suficiente para saciar minha sede de justiça. Ele perguntou, com os olhos baixos, se agora podia ir descansar, pois a cabeça dele estava explodindo. Eu ri. Não uma risada de alegria, mas aquela risada seca de quem não acredita na audácia alheia. Respondi que o descanso era um privilégio de quem tinha a consciência limpa e as contas em dia. Lembrei a ele que o turno na fábrica de processamento de resíduos começava às 22 horas e que ele tinha muito o que fazer antes disso. Entreguei a ele uma lista de documentos que ele precisava assinar no cartório naquela tarde, formalizando a confissão de dívida e o acordo de trabalho forçado para não ser processado. Ele pegou o papel com as mãos trêmulas e saiu. Não ofereci carona. O sol estava escaldante lá fora, e ele teria que caminhar. Com Rodolfo temporariamente fora do meu campo de visão, voltei minha atenção para o despejo de Eulália. Eu não podia perder aquilo. Queria ver com meus próprios olhos a rainha perder o trono. Dirigi até a casa onde ela morava. Cheguei exatamente no momento em que o caminhão de mudança, o mais barato que consegui contratar, pois não gastaria 1 centavo a mais com ela, estava estacionado na porta. Eulália e Cláudia estavam na calçada,
cercadas por sacos de lixo preto onde haviam enfiado as roupas às pressas. As malas de viagem de marca, que elas tanto exibiam, eu havia retido como garantia de pagamento dos aluguéis atrasados do apartamento de Cláudia. Desci do carro. O clique dos meus saltos no asfalto fez Eulália levantar a cabeça. Ela parecia uma bruxa de conto de fadas após o feitiço se voltar contra o feiticeiro. Os cabelos desgrenhados, sem maquiagem, o rosto inchado de choro e ódio. Ela começou a gritar assim que me viu. Vociferou que eu era o demônio, que Deus ia me castigar, que eu estava tirando uma senhora idosa do seu lar. Os vizinhos começaram a aparecer nas janelas. Eu mantive a postura ereta, o rosto impassível, protegida pelos meus óculos escuros. Aproximei-me dela devagar e disse, em um tom de voz que só ela pudesse ouvir, que Deus é justo e que aquilo era apenas a colheita do que ela plantou por anos. Lembrei-a de todas as vezes que ela me humilhou na minha própria mesa de jantar, de como ela riu da minha infertilidade, de como ela conspirou para me roubar. Ela tentou me dar um tapa. Eu segurei o pulso dela no ar, com firmeza, mas sem violência excessiva. Apenas o suficiente para mostrar quem tinha o controle. Soltei o braço dela com nojo e limpei minha mão na lateral da minha calça. Disse a ela que o novo endereço delas já estava arranjado. Não era debaixo da ponte, porque eu não era cruel a esse ponto, mas era num bairro afastado, numa pensão de quartos divididos, onde ela teria que compartilhar o banheiro com estranhos e cozinhar num fogareiro elétrico. O aluguel do primeiro mês estava pago. Depois disso, elas teriam que trabalhar. Talvez Cláudia pudesse finalmente usar os braços para algo além de segurar taças de espumante. Elas entraram no caminhão, humilhadas, sob os olhares curiosos da vizinhança, que por anos teve que aturar a arrogância delas. Vi o caminhão dobrar a esquina e senti um peso sair dos meus ombros. A casa, agora vazia, seria vendida e o dinheiro doado para uma instituição de pesquisa sobre fertilidade. Era a minha forma de transformar o veneno delas em cura. Mas a vingança é um prato que se come em etapas, e eu ainda tinha uma sobremesa para servir. Vanessa. A amante não teve a sorte de um acordo de trabalho. A situação dela se resolveu de forma muito mais orgânica e destrutiva. Descobri, através dos meus contatos, que Vanessa tentou vender as joias que Rodolfo havia lhe dado ao longo do último ano para pagar a conta do hotel e a passagem de volta. A humilhação maior não foi ter que vender, foi descobrir no balcão da penhora que todas as peças eram falsificações baratas. Rodolfo, na sua mesquinharia suprema, enganava até a amante. Ele comprava bijuterias finas e dizia que eram ouro e diamantes, embolsando a diferença do dinheiro que roubava de mim. Vanessa foi expulsa do hotel e teve que deixar o celular e o notebook como garantia de pagamento. Sem dinheiro, sem contato, e agora sabendo que foi usada e enganada por um homem falido, ela voltou para a cidade de carona com caminhoneiros. Soube, dias depois, que ela estava morando de favor na casa de uma tia-avó, numa região perigosa da cidade, e trabalhando como atendente numa lanchonete de beira de estrada para pagar as dívidas que contraiu, tentando manter o estilo de vida que Rodolfo prometeu. Enviei a ela, anonimamente, uma cópia das mensagens onde Rodolfo dizia à mãe que Vanessa era apenas um passatempo barato e que jamais largaria a galinha dos ovos de ouro. Eu, por ela. Foi o prego final no caixão da autoestima dela. Ela não apenas perdeu, ela foi anulada. O tempo passou. 3 meses se arrastaram. Minha vida entrou em uma fase de renascimento. Sem o peso morto de Rodolfo e sua família sanguessuga, meus negócios prosperaram ainda mais. Minha pele melhorou, meu sono se tornou profundo e reparador. A casa, antes um palco de tensão, virou meu santuário. Redecorei tudo. Tirei os móveis escuros que Eulália gostava e enchi os ambientes de luz e plantas. Mas eu mantinha um ritual mensal. Um ritual que me lembrava de nunca mais baixar a guarda. Na primeira sexta-feira do mês, eu visitava a fábrica de processamento de resíduos. Cheguei lá no final da tarde, dirigindo meu carro novo, um conversível que comprei como presente para mim mesma. Estacionei na vaga da diretoria, bem em frente ao galpão principal,
onde o lixo da cidade era separado e compactado. O cheiro era forte, uma mistura de azedo e podre que impregnava as roupas e a pele. O gerente da planta, um homem leal que sabia exatamente qual era o acordo, me recebeu com um aceno de cabeça. Caminhamos pela passarela de metal que ficava acima da linha de produção. Lá embaixo, no meio da sujeira, estava Rodolfo. Ele estava irreconhecível. Havia perdido pelo menos 10 quilos. O cabelo, antes sempre penteado com gel, estava raspado para evitar piolhos e facilitar a limpeza. Ele usava um macacão laranja sujo de graxa e chorume, luvas grossas e botas de borracha. Sua tarefa era manual, separar o material que a máquina não conseguia filtrar. Vidro quebrado, metal retorcido, restos orgânicos. Parei na grade e observei. Ele parecia exausto. As costas curvadas, os movimentos lentos. Ele parou por um segundo para limpar o suor da testa com o antebraço, deixando uma mancha escura na pele pálida. Foi então que ele olhou para cima e me viu. Nossos olhares se cruzaram. Não havia mais raiva nos olhos dele. Havia apenas uma tristeza profunda, uma resignação de animal abatido. Ele sabia que eu estava lá. Ele sabia que aquele macacão laranja era o preço da liberdade da mãe dele. Ele sabia que cada centavo do salário mínimo que ele ganhava ali ia direto para uma conta judicial para abater a dívida astronômica que eu calculei, com juros compostos e correção monetária diária. Pelo meu cálculo, ele teria que trabalhar ali por mais 15 anos para quitar tudo. Ele baixou a cabeça e voltou a mexer no lixo. A vergonha era maior do que o cansaço. Ele, que um dia riu da minha falta de feminilidade, agora era subordinado à minha força. Eu era a dona do destino dele. Desci as escadas e fui até o escritório administrativo. O gerente me trouxe o relatório de desempenho dele. Ele não faltou nenhum dia, dona Leda, disse o gerente. Reclama de dores nas costas, diz que as mãos estão em carne viva, mas não para. Parece que tem muito medo da senhora. Ele não tem medo de mim, corrigi, folheando o relatório. Ele tem medo da realidade. Continue assim, sem folgas extras, sem privilégios. Se ele chegar atrasado 1 minuto, desconte o dia inteiro. Saí da fábrica sentindo o ar fresco da noite limpar meus pulmões. Entrei no carro e dirigi de volta para a cidade. No caminho, decidi fazer um pequeno desvio. Passei em frente à pensão onde Eulália morava. Parei o carro do outro lado da rua e baixei o vidro. Eulália estava sentada numa cadeira de plástico na calçada, aproveitando o pouco vento da noite. Ela parecia 20 anos mais velha. Usava um vestido desbotado e chinelos de dedo. Cláudia estava ao lado dela, lixando as unhas com uma lixa gasta, com uma expressão de tédio mortal. Não havia luxo. Não havia jantares caros. Não havia ninguém para humilhar. Elas eram apenas 2 mulheres amargas, esquecidas pelo mundo, vivendo das sobras da vida que jogaram fora. Eulália olhou para o meu carro. Ela reconheceu. Vi os olhos dela se estreitarem. Ela se levantou da cadeira, talvez para gritar, talvez para pedir esmola, eu não sei. Não esperei para descobrir. Acelerei o carro, deixando-as para trás na nuvem de poeira da rua mal pavimentada. Elas não mereciam minhas palavras. O silêncio da minha vitória era ensurdecedor o suficiente. Cheguei em casa e fui direto para o meu escritório. Havia uma última pendência. Abri o cofre e tirei o dossiê que continha todas as provas dos crimes deles. Fraude, apropriação indébita, sonegação fiscal. Pensei por um momento em entregar tudo para a polícia e acabar com o sofrimento deles, mandando-os para cocer a cadeia. Mas então percebi que a cadeia seria fácil demais. Na prisão, eles teriam teto, comida e a vitimização. Não. A vida que eu desenhei para eles era muito pior. Rodolfo, preso ao lixo, lembrando todos os dias do luxo que perdeu por ganância. Eulália, presa à mediocridade, apodrecendo em vida, sem plateia para suas maldades. Vanessa, presa ao arrependimento, marcada como a tola que trocou a dignidade por bijuteria falsa. Essa era a minha verdadeira vingança. Deixá-los viver. Deixá-los acordar todos os dias, sabendo que a mulher estéril, a caixa registradora ambulante, a fria, foi a única capaz de colocá-los de joelhos. Fechei o dossiê e o guardei novamente.
Ele ficaria ali, como uma espada de Damocles sobre as cabeças deles. Se um dia Rodolfo parasse de trabalhar, se um dia Eulália tentasse me incomodar, eu acionaria o gatilho. Mas enquanto eles fossem meus escravos financeiros e emocionais, eu os deixaria livres. Fui até a varanda e olhei para o céu estrelado. Peguei meu celular e disquei para minha advogada. Doutora Helena? Disse eu. Sim, sou eu. Pode dar andamento àquele projeto que conversamos. A Fundação de Apoio a Mulheres Vítimas de Violência Patrimonial. Quero investir pesado nisso. Quero que nenhuma outra mulher passe pelo que eu passei sem saber se defender. Desliguei o telefone e respirei fundo. O ar nunca tinha sido tão doce. Eu não era mãe de uma criança, é verdade. Mas eu tinha dado à luz algo igualmente poderoso. A minha própria liberdade. E eu cuidaria dela com a ferocidade de uma leoa. Eles queriam meus 30 mil dólares. Eles perderam a vida inteira. A matemática, no fim das contas, sempre foi o meu forte. E o saldo final? Absolutamente positivo para mim. Se você sentiu o gosto da justiça sendo feita e acha que a Leda agiu certo ao dar a eles exatamente o que mereciam, inscreva-se no canal para mais histórias de reviravoltas impressionantes. Deixe seu like se você também não suporta traição e compartilhe esse vídeo com quem precisa abrir os olhos. Até a próxima história!